no 44, não me engano, 46, por ali, vai ter o rol de pessoas jurídicas e ali a doutrina entende, então, os enunciados, para quem não sabe, não é súmula, tá? Não é entendimento jurisprudencial, é entendimento doutrinário. Esse entendimento doutrinário diz que o rol de pessoas jurídicas ali expressadas é exemplificativo. Isso significa o quê? Que pode, né, de acordo com a legislação, ter registro de pessoas jurídicas em RCPJ que não se enquadrariam em, por exemplo, entidades religiosas, né, nem de associações, nem de EIRELI e nem de sindicato. Olha, não sei, não se enquadra aqui, não vou registrar. Não é assim. E aí está lá a lei expressa prevendo o registro. E aí fez a qualificação negativa. Né? Tomem cuidado. E aí na prova isso significa o quê? Prestar atenção no enunciado. Se o enunciado fala de acordo com o Código de Normas ou de acordo com a legislação e eventualmente pode até trazer a legislação específica. Só concluindo aqui, né? E são averbáveis então todos os atos posteriores das pessoas jurídicas mencionados no caput deste artigo. Tenham ou não condão de alterar os atos constitutivos, os contratos sociais e os estatutos. Então, quer dizer que pode ter um ato de averbação que não vai alterar? Está aqui uma previsão. Então, para vocês entenderem, vamos usar aí um princípio que se usa no títulos e documentos, um princípio que se usa no registro de imóveis, se chama princípio da concentração. Princípio da concentração, ou seja, tudo que é relacionado ao imóvel, etc., vai para a matrícula. Bom, tudo que for relacionado à pessoa jurídica, então, vai para a RCPJ. Não tem sentido, né, pensar em registro civil de pessoas jurídicas com registro em outros cartórios. Embora a gente saiba que isso exista em relação à pessoa física, se parar para pensar, não faz sentido. Mas está na lei, a gente tem que cumprir. Mas em RCPJ não faz sentido também. Não é porque é em RCPJ. Não faz sentido ter registro de pessoas naturais fora do registro civil. Mas tem. Não faz sentido ter registro de bens móveis em registro de imóveis. Mas tem. Mas a legislação prevê, então existe. Mas não tem sentido. Em RCPJ não é diferente, não tem sentido. Mas aí, para vocês entenderem isso, lembrem do princípio da concentração. Então, atos de pessoas jurídicas, ainda que não esteja alterando o registro, vai ser averbado. Um exemplo, uma ata, né, deliberando lá sobre umas formalidades que o estatuto eventualmente preveja e não está alterando nem o estatuto, nem sua diretoria, nenhum outro requisito legal. Por exemplo, uma prestação de contas. Uma prestação de contas a respeito, sei lá, do bingo da associação. A associação fez um bingo e tal, mas, né, vamos dar publicidade a isso, o presidente quer encerrar o seu mandato com isso, etc. E, eventualmente, vai lá, faz uma ata a respeito disso, né, e, às vezes, até obrigatoriamente, porque recebe, por exemplo, repasse de verbas públicas. Então, uma associação que acaba recebendo aí, e muitas recebem, muitas mesmo, geralmente associações de pais e professores, ou, por exemplo, a PAI. A PAI recebe, geralmente, essas associações, elas recebem verbas públicas. E aí elas precisam de certas formalidades para cumprir outras legislações ou até normas, e aí precisam disso. Registrado em cartório. Tá, prestação de contas registrada em cartório para eu poder continuar a receber verba. Onde é que eu vou fazer isso? Vai fazendo no RCPJ. E aí está aqui, ó. Bom, vou fazendo a prestação de contas, não estou alterando a diretoria ainda tem mais, sei lá, 1, 2 ou 3, depende do estatuto, ainda tempo de vigência, né, 2, 3 anos. Estou fazendo a prestação de contas, não estou alterando a diretoria, não estou alterando o estatuto, não estou alterando nada. Estou só fazendo a prestação de contas porque o órgão que me fez o repasse exige que eu faça isso de uma forma formal. Então, lembrem disso. É um exemplo, né? Não sei se isso efetivamente acontece em todos os lugares, se isso acaba acontecendo em outros estados, mas, enfim, lembrem disso. Eles fazem ato de dinheiro que a associação quer naquele local, seja ato do Estado para contribuir, que eles definiram, vão comprar tantos,
Aqui a colega traz um exemplo, por exemplo, de venda de bem de pessoa jurídica. E até no tabelionato, vocês vão às vezes, exigir uma deliberação a respeito da venda de bens de associação. Então, se o estatuto não está bem delimitado, quanto a isso, então é temerário ter uma venda de um bem da pessoa jurídica sem estar formalmente previsto no estatuto ou deliberado em assembleia nos termos do estatuto. Então, é uma deliberação que não vai alterar o estatuto, não vai alterar requisitos do estatuto, mas ela vai deliberar e vai ter acesso ao registro público para então poder... Então, seria um outro exemplo, uma ata de prestação de contas, uma ata deliberando sobre venda, né, de ativo ou de patrimônio da pessoa jurídica. Algumas pessoas jurídicas vão ter capital, né? Nem todas. Então, uma sociedade simples vai ter capital social. A associação, de regra geral, não tem capital social. Então, também tomem cuidado com isso. Nem todas as deliberações sobre patrimônio, elas não vão alterar. Não, algumas efetivamente vão alterar. Se é uma sociedade simples que vai ter o capital social, e aí tiver uma deliberação de aumento, redução, venda de ativo que seja integrante do capital social, vai ter alteração. Vai ter alteração, mas não necessariamente. Só por questão de ordem, tinha uma colega aqui com uma pequena dúvida. Como funciona a organização dos livros? Tem um livro para cada tipo de sociedade, de corporação? Como ele é organizado? Perguntam aqui sobre a organização dos livros, se há um livro sobre tipos de pessoa jurídica, né? Considerando que a gente acabou de falar aqui do rol exemplificativo, tudo já leva a crer que não. Porque como o rol de pessoas jurídicas ele é exemplificativo, não faria sentido ter um livro para cada tipo de pessoa jurídica. Então nós teríamos aí, sei lá, 9 livros para cada tipo de pessoa jurídica. Então não tem muito sentido isso. Talvez fosse mais prático, mas não há. E até por previsão da Lei 6.015, né? A Lei 6.015 traz os livros obrigatórios, né, de pessoa jurídica. Então, livro A, livro B. Né? Livro A para as pessoas jurídicas, livro B para matrículas. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E amanhã vocês vão também ver como isso cai nas provas. Mas acredito que tenha respondido a pergunta. E se não respondeu, a gente avança um pouquinho mais. Bom, só para concluir então o artigo aqui, depois a gente até posso abrir umas perguntas breves. Bom, quando o ato constitutivo, os atos constitutivos, os contratos sociais e os estatutos estiverem acompanhados de uma ata de assembleia, será realizado apenas um registro no registro de pessoas jurídicas, que é o que a gente chama de, poderia se chamar de registro conjunto. Na verdade, não é um registro conjunto. Tecnicamente, os atos constitutivos e as alterações, elas têm um embasamento, ou seja, como é que nasce uma associação? Ela nasce da reunião de algumas pessoas, né, que acabam deliberando, né, ou achando melhor que para a consecução do seu objetivo seja melhor fazer isso em conjunto. E aí elas vão fazer uma ata lá de reunião, 1, 2, 3, eventualmente, às vezes até 4, 5 atas, ou seja, uma para deliberar sobre o estatuto, outra sobre a diretoria provisória, outra sobre não sei o quê. Então, muitas vezes, o estatuto da pessoa jurídica, né, de uma associação, por exemplo, ela vem acompanhado de algumas atas, que é justamente a respeito disso. A ata que deliberou sobre os itens do estatuto, a ata que acaba deliberando, quando não é feito no mesmo momento, sobre a diretoria provisória. E, às vezes, uma terceira ata ainda sobre posse da diretoria, ou até uma eleição de diretoria definitiva que acaba indo junto para o cartório desses atos. E aí,
vocês vão pensar, registro conjunto, não é exatamente um registro conjunto, são os atos que legitimaram, que embasaram, então, a abertura, né, ou a constituição da pessoa jurídica. E isso, tomar um cuidado, não, para a primeira prova não vai cair muito, tá? Acho difícil até cair uma pergunta além do que vai dizer isso aqui. Então, vocês lembrem que as atas de assembleia realizadas, né,